Eu sou Gabriel Guilherme Estevão, este é meu nome. Meu testemunho não é diferente de outros e também não é para questão de gloriar-me, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele me tirou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher estérica. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram em igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhando. O tempo foi passando, aparece, então ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E o a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação
que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no ventre da minha mãe. Então, a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer, então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida, tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados, e alimentação simplesmente de erva. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista, aí junto ao Miramar. Lá eu nasci, mas eles mesmos criaram uma doença enorme para mim. Meu pai naquela altura era homem de posse. Ele girou em muitos hospitais para a procura da saúde, não conseguiram, em nenhum hospital conseguiu curar-me. Então, obrigatoriamente, meus avós que estavam noutra província, na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província, desta cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, a doença passou. Não fizeram quase nada, mas a doença passou naturalmente, porque eu tinha que crescer junto aos meus avós. Aos meus 9 meses, aproximadamente, já conseguia estar distante da minha mãe. Então fui retirado do colo da minha mãe para viver com meus avós na fazenda. Essa fazenda encontra-se na fronteira entre Malães e a província do Uís. É chamado, esse riacho que faz parte da fazenda é chamado Quitoa. Essa é uma linguagem quimundo. Quitoa é um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre. Tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento, e com a natureza deveria-se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus 7 anos,
6 a 7 anos, tive que sair da fazenda em que eu estava para entrar em sociedade, para viver com a sociedade agora. Fui retirado da fazenda, agora para a aldeia. E da aldeia eu podia ver, a partir do período noturno, as pessoas que voavam ao cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros, encantadores, nas suas viagens. Eu poderia os contemplar. Mas a minha missão eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão. Eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. E nesta andança, nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse noutra hora. Tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Em Éfesos capítulo 6, versículo 12, aí fala a batalha. E a batalha que ele aí fala, disse que é nos lugares celestiais. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que eles aprendem, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás. O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse noutra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano aquilo que não é. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu. Este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também. E este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema, e esse sistema está baseado no santuário. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova.
Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo deste método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas. Não ter o controle do que entra e sai. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa. Porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aquilo que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, a adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e eles tornam-se escravos que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano foi criado, todo ser humano, por natureza pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, todo ser humano quer ser celebridade, quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais
do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não ter chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Temos também, por outro lado, as pessoas estão a ocultar de toda a maldade que se fez, que às vezes são coisas banais, de tudo quanto nós fizemos, tantos sacrifícios, tantos encontros nacionais e encontros internacionais, de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos. Em todas as áreas do saber deste mundo, tinha sempre um representante. E eu vou falar das revoluções que o próprio Lúcifer criou. Primeiro, existem dois grandes profetas, tanto no mundo oculto como no mundo cristão. Dois grandes profetas que surgiram quase na mesma época, através de um acontecimento mundial em que outros lados também conhecem muito bem, que é a época de 1840 ou 30, nessas áreas também surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus. A vinda do próprio Lúcifer. Tem que preparar pessoas para a vinda daquele que há de vir, não o próprio Cristo. E aparece também nesta mesma época uma profetisa conhecida não só pelos cristãos, mas conhecida também no mundo oculto, como a profetisa verdadeira de Deus, a chamada Ellen G. White. Os do mundo oculto reconhecem quem é ela. Ela foi uma mulher que foi usada por Deus para anunciar as boas novas do que está escrito na Bíblia e para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Mas também, por outro lado, é levantado Aleister Crowley. Aleister Crowley é um satanista. A princípio da sua história, também era um filho de uma família cristã na altura, mas por causa de curiosidade, buscar aquilo que ele não sabia, buscou um conhecimento oculto. Satanás revelou-se a ele e foi chamado para assim lhe transmitir as 6 revoluções que irei falar aqui. Das 6 revoluções é lá onde se baseia todos os nossos ensinamentos que temos que seguir para o domínio deste mundo e preparar as pessoas não para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer, para receber não a Jesus, mas para receber a Lúcifer. E destas revoluções está primeiro uma revolução industrial. Esta revolução industrial é em todos os aspectos da vida. Anteriormente, as revoluções industriais em todos os aspectos, em todos os ramos da tecnologia, tanto na ciência e em todos os aspectos mesmo, conforme estou a referir. Anteriormente, tanto carros, meios de comunicação, eram com pouca aderência, mas por causa do tempo, ele viu-se que os pobres é lá onde há mais camada que adoram a Deus em espírito e em verdade em relação aos de camada superior. Nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos.
E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. Neste está os aspectos do que se diz a TV como a mídia, aquilo que eles mesmos, a partir da mídia, ele transmite conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução é a revolução de libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima, na sua maioria que estão em cima, eles estão obrigados a apoiar a droga. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. E temos também a outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas em todos os aspectos da vida espiritual do ser humano, porque todo ser humano foi criado para adorar alguma coisa. E temos também a outra revolução, a revolução satânica, e aí a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também revolução musical. Em todas essas revoluções, nós éramos obrigados a levar as pessoas, primeiro, a tirar as pessoas do mundo real para o mundo irreal. Nesse caso, é tirar as pessoas da lógica, do raciocínio aquele que Deus o criou, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Quer dizer, que tem que passar por um culto racional. Ele tem que estar bem convicto do que está a fazer. Então, para um culto emocional, tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal, tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus, não levantamento de emoções. Então também tínhamos que obedecer a regra estabelecida mesmo por eles, dos homens, desses grandes homens. Primeiro, eu fui um aluno em todos esses meios, simplesmente fui um aluno a me preparar para ser um escritor. Eu sempre recebia a visita de homens e de entidades. Eu também tinha que, através do mundo político e também dos anjos, testemunhar coisas que eu irei revelar um pouquinho aqui.